Bom dia, aqui é a professora Thalissa e hoje a gente vai começar a apostila nova, né? Apostila 2. Acompanhe aí, página 260. Eu sei que vocês não receberam, né? A apostila impressa, então vocês têm que acompanhar pelo plural. Assim como eu estou usando aqui no plural, vocês também. Se vocês tiverem problema com o acesso, por favor, entre em contato com a coordenação. Na página 260, o novo assunto vai falar sobre filogenia, uma forma de representar a evolução. Então, aqui nós temos um exemplo de uma árvore filogenética. Então, nós temos aqui, né, a onça pintada, coati, lontra, cão e o lobo. E essa árvore filogenética nada mais é do que um esquema que vai mostrar a relação, o parentesco evolutivo entre essas espécies. Como você pode ver, o coati e a lontra, eles estão próximos, então provavelmente eles são mais aparentados, né? São mais semelhantes entre si do que em relação aos outros animais, ou o cão, ou a onça pintada. O mesmo vale para o cão e para o lobo. Eles também estão próximos. Então, o cão e o lobo apresentam aí esse parentesco em comum, certo? Portanto, nós temos aqui uma árvore filogenética que mostra as relações de parentesco entre alguns animais carnívoros. Podemos afirmar que o cão e o lobo têm maior parentesco evolutivo entre si do que em relação aos demais, justamente porque eles estão próximos aí, né? Eles estão no mesmo galho, vamos dizer assim, dessa árvore filogenética. Vocês já aprenderam, né, que segundo Darwin, a evolução dos seres vivos ela é moldada, ela é selecionada pelo ambiente. Também vimos que o processo para a formação de novas espécies, então o surgimento de novas espécies, que é o conceito que nós chamamos de especiação, ele pode se dar de diferentes formas. Os indivíduos eles podem ficar isolados geograficamente, eles podem se reproduzir em épocas diferentes, amadurecer sexualmente em épocas diferentes. Tudo isso pode levar ao isolamento e fazer com que dentro de um mesmo grupo surjam duas novas espécies. Isso é o conceito de especiação. O grupo de ser vivo que dá origem a uma nova espécie, ele é chamado de ancestral. Dizemos que duas espécies aparentadas evolutivamente, elas devem ter tido uma espécie ancestral comum, mas que não existe mais. Ela já foi extinta. Por exemplo, o homem e o macaco. Eu não posso dizer que o homem veio do macaco, porque para o macaco ser o ancestral, o macaco deveria ser extinto. E as duas espécies existem ainda, tanto o homem como o macaco. Então, o que é o correto? O homem e os macacos vieram de um mesmo ancestral. E esse ancestral, sim, já é extinto. Para que isso fique mais claro, vamos retomar o exemplo dos caramujos que estudamos no módulo 5. Nele, nós temos uma população de caramujos terrestres que vivia na floresta. E ela foi separada em duas, então veja essa linha azul aqui, acabou separando em duas populações quando o rio, né? Então essa linha azul representa o rio. Quando o rio começou a passar por meio da floresta. O caramujo é terrestre, ele não sabe nadar. Então se dividiu aí em dois grupos. Com o passar do tempo, esses caramujos eles foram acumulando diferenças, né? Como a cor das suas conchas. Perceba que agora tenho dois grupos e a cor das conchas é diferente.
Foram tantas as diferenças acumuladas entre essas populações que mesmo se o rio deixasse de existir e eles se encontrassem novamente, eles já não seriam mais capazes de se reproduzir e deixar filhos férteis e gerar descendentes férteis. Portanto, havia ocorrido a especiação, o surgimento de duas novas espécies. Como seria a representação da evolução dessas espécies de caramujos? Veja a figura a seguir. Então, nós temos o caramujo terrestre, que é o ancestral, e ele deu origem a duas novas espécies, com essas cores diferentes, né? Então, percebam que o ancestral deixou de existir e as novas espécies, elas apresentam mudanças em relação ao ancestral. Você sabia? O ser humano, ele descende do macaco? O ser humano não é descendente direto dos macacos que existem hoje. Ele e o chimpanzé, um dos chamados grandes macacos, são descendentes de uma espécie de primata ancestral extinta, ou seja, que não existe mais. Por isso, dizemos que o ser humano e o chimpanzé têm um ancestral em comum. Eu já tinha usado esse exemplo, né, antes de explicar ali o caso dos caramujos. Bom, eu gostaria que vocês fizessem essa atividade número 1 da página 262. Podem fazer no caderno mesmo.